Bom, primeiramente, obrigado a todos aí por se inscreverem no evento. Eu acho que, como a Laila falou, esse é o nosso primeiro webinar. Também não resisti, Laila, vou dar uma palhinha durante a apresentação sobre um pouco dos próximos temas aí que estão por vir, né? Que eu acho que é bem interessante, tá? Então, eu sou Alexandre Sona, ainda para quem não me conhece, né? Sou executivo na Uitel, sou responsável pela parte de tecnologia e soluções, dentre elas projetos, atendimento, prevenção, né? Também a parte de pré-vendas e inovação, né? Que a gente está trazendo aqui um tema para vocês hoje de inovação. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar efetivamente a apresentação. Está em tela cheia agora? Ah, perfeito. Então, desculpa. Então, esse é o primeiro slide, vamos voltar, né? Então, assim, o cliente, né, como eu estava falando, ele quer ser atendido conforme a sua disponibilidade, de maneira fluida e personalizada em diferente dos canais, né? O que é o mais importante a gente captar, né, desse recado? Quantas vezes a gente tem que entrar em contato com uma central de atendimento e ver aquela sensação de, nossa, eu vou ter que contar todo o meu problema de novo, eu vou ter que contar tudo que está acontecendo, é mais meia hora, né? Então, assim, aquela sensação, trocou o canal de atendimento, é meia hora contando todo o nosso problema. E efetivamente não é isso, né? As pessoas não querem mais isso hoje. Elas querem aquela jornada fluida. Olha, eu entrei, eu tenho que ser rápido, já tenho que saber o meu problema, já tenho que saber do que eu estou querendo e efetivamente que o meu problema seja resolvido no meu primeiro atendimento. Então, vamos olhar um pouquinho no próximo slide, como que, né, a voz do cliente, o que eles querem, né, que eu já comentei um pouco anteriormente, né, 82%, isso numa pesquisa da Deloitte Internacional, quer que o problema seja resolvido no primeiro atendimento, né, e rápido, né. 56% aceita que demore um pouco mais, mas que seja resolvido no primeiro contato. A parte humanizada, né? A gente já começa a falar mais de sentimento, até quando a gente está automatizando, né? Ele quer ser atendido, ele quer sentir que ele está sendo atendido com atenção, né? E que se ele precisar também falar uma outra vez, que seja com a mesma pessoa. O porquê isso, né? Eu já citei anteriormente, ninguém quer ter que ficar contando a mesma história toda vez, né? E aí, por baixo, né, a gente já tem outros problemas, né? Ser capaz de gravar, imprimir e a interação, né? Por quê? Porque às vezes você fala e não vê que foi resolvido, né? O atendente ele dá uma saída para o seu atendimento e aí você vê não foi atendido. Ah, mas isso não foi registrado desse jeito. Enfim, diversas dificuldades que a gente tem nesse processo, né? Vamos ver se mudou. Né? Então, aqui eu estou trazendo, né, o uso da análise de sentimento na melhora do atendimento automatizado. Né? E eu vou abordar também como que a análise de sentimento ela ajuda o agente no dia a dia. Então, se a gente olhar aqui no núcleo, né, onde a gente está... Deixa eu pôr ponteiro aqui. Se a gente olhar aqui no núcleo, a gente tem que a gente tem o cliente fazendo interações e tendo uma experiência, né? E era muito do que eu estava falando. A gente tem hoje em dia diversos canais, né? Ele pode fazer uma ligação, tá com a gente, tá numa URA, tá num bot, tá num app, web, enfim, diversos canais. Então, constantemente, o cliente ele tem interações com a gente e gera uma experiência, né? A gente olhando para esse cenário, eu não estou falando só de quando o cliente ele liga porque ele tem um problema. A gente também pode estar tendo uma experiência, no caso, se eu tiver um e-commerce, qual que é a experiência que esse meu cliente está tendo comigo nas interações através do e-commerce, através do bot do e-commerce que eu estou fazendo uma venda, ou até através de uma cobrança, né? Qual que é a experiência? A gente pode ter bots de cobrança, por que não? Desculpa, a gente estava tomando uma água. Então, assim, constantemente a gente tem que analisar qual que é o sentimento do nosso cliente, a experiência que ele está tendo em toda e qualquer interação, né?
depois eu vou abordar um pouquinho mais, a gente fala que isso é a visão 360 do cliente, né? Indiferente do canal que ele esteja nos contactando, qual que é a experiência que ele está tendo a respeito disso, né? Então, assim, os desafios dessa experiência, né? É fazer uma jornada fluida, né? Que seja segura, que tenha KPIs de indicadores, de ajuste, de entendimento, direcionados aos objetivos da empresa, que sempre esteja analisando e levando para frente qual que é a experiência que esse cliente está tendo, que eu consiga transacionar entre humano e bot, proporcionando a melhor resolução para a interação, o objetivo do meu cliente, e de uma maneira humanizada, né? Com isso, o cliente ele se sente atendido, né? Ele não se sente mais um. Ele fala, nossa, ele tá entendendo minhas dores, né? Então, falando um pouquinho de análise de sentimento, né? Uma definição. O que é analisar o sentimento, né? Eu consegui identificar, extrair, entender como está a minha relação com o meu cliente naquele momento. Eu posso analisar isso tanto numa frase, né? Como eu posso analisar no contexto de uma conversa, né? Um pouquinho mais técnico, a gente está falando aqui de uma linguagem natural, né, que tem a finalidade de conhecer e entender a partir de dados brutos e aprender com ele como classifica as interações. Né? O modelo é léxico e amplitude eu já falei, né? É uma amplitude dentro de uma frase ou de um texto. O mais interessante aqui é assim, essa análise de sentimento que a gente está falando, eu vou passar aqui algumas experiências que eu já tive no passado, até mesmo quando eu não estava na Uitel. Esse modelo que a gente tem de análise de sentimento, ele é um modelo 100% desenvolvido pela Uitel, né, 100% nacional. Né? E isso influencia muito. Eu mesmo em outras empresas, né, eu já passei por empresas de compliance ou outros segmentos, a gente trabalhou para aplicar, no caso de outras empresas, análise de sentimento, de padrões de mercado. Né? Então, quando você pega uma análise de sentimento padrão de mercado, você não consegue customizar. Né? Então, eu vou tratar esse tema com vocês mais lá na frente, mas assim, a solução da Uitel de análise de sentimento, ela é 100% customizável para o seu modelo de negócio. Mas quando eu falo para o seu modelo de negócio, não para o seu macro modelo de negócio. Né? Então, vamos pegar assim, eu tenho uma empresa da área de energia, né? Por exemplo, que o sentimento de um FAQ é de um jeito, de cobrança é outro, né? Então, assim, ó, vou fazer uma cobrança. Qual que é o sentimento? O modelo e a personalização da análise de sentimento, ela é diferente. Eu não posso falar assim que os meus conceitos e princípios básicos dos indicadores de sentimento para resolver um problema vai ser igual de cobrança. A mesma coisa até para um e-commerce, né? Pega lá no e-commerce, se eu estou resolvendo o problema de um cliente que teve com a entrega de um produto, que teve com a compra, o sentimento é um. O cliente ele já entra mais estressado, ele já tem um pouco mais de tendência. Agora, quando eu estou fazendo uma venda, né? Por que meu carrinho não está funcionando? Né? Quando eu estou fazendo uma venda através de humano ou estou fazendo uma venda através de um bot. Por que a venda não está acontecendo? Por que meu carrinho ficou parado? Né? Então, qual que é o sentimento que esse cliente está tendo? Ele está sendo atendido? Então, tudo isso a gente consegue fazer KPIs para tomadas de decisão. Vamos avançar aqui na apresentação e a gente vai, durante todo o contexto, dando exemplos e enriquecendo o nosso conceito, tá ok? Então, assim, falando um pouco da jornada do cliente, né? Então, assim, a construção de uma jornada humanizando o bot é essencial para melhorar a experiência do nosso cliente, né? O bot ele não é ele não consegue ter essa funcionalidade se ele não tiver uma jornada bem fluida, se ele for aquelas opções, olha, eu te atendo no A, no B e no C, tecle 1, aí você fala alguma coisa diferente, fala, ó, só te atendo nisso, né? Então, o desenho da jornada do cliente ele é muito importante para que ele tenha sucesso e a gente consiga tirar métricas, né? E durante todo o tempo do atendimento, a gente tem que estar monitorando o que está acontecendo com esse cliente, né? Por quê? É muito importante saber, olha, o cliente ele está estressado, está tendo
faz sentido esse canal que ele está se comunicando, se é através do bot, se é através da URA, se é através do atendimento humano. Por que que é muito importante? Eu estou usando o canal adequado para atender ele nesse momento? Se eu não tiver e estiver dando estresse, eu tenho que tirar ele desse canal e mandar para o canal adequado. Né? E isso, com o nosso analisador de sentimento, você consegue ter os KPIs adequados para tomar uma decisão de maneira online. Né? Então, falando um pouquinho aqui, eu estou colocando, isso foi aquela parte até que eu brinquei com a Laila, que eu ia trazer algumas coisas de outras apresentações que a gente ia fazer. Então, eu estou colocando aqui o analisador de sentimento atrelado ao nosso gerenciador de interações. O que, que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, né? O gerenciador de interações ele está aqui no meio. O analisador ele é uma peça, né? Junto com o bot que está aqui, né? O nosso bot de IA, junto com a gente, junto com o GID, que é o gerenciador de interações digitais. Então, assim, o analisador de sentimento ele vai dando KPIs de informações para o GI. Olha, esse cara está tendo sucesso, o nosso cliente está tendo sucesso com o bot? Não, não está tendo. Está tendo um alto teor de estresse, não está conseguindo resolver. Tira, né? Ele tem a garra aqui, né? Que eu simbolizando. Tira ele do bot, passa ele para o agente. Né? Ele está tendo atendimento bem na web ou na URA? Não, não está tendo. Passa ele para o app. Está tendo interação boa no app? Está gerando um ruído de estresse? Os indicadores de sentimento estão positivos com relação a isso? Não, não estão. Passa para a gente. Olha, está tendo estresse com a gente, tira da gente, passa para o bot. Né? Então, assim, a gente consegue trabalhar e gerenciar, né, o analisador de sentimento, dando insights diretos para o nosso gerenciador de interações, que efetivamente vai fazer toda essa orquestração, né, dentro do nosso atendimento. Espera aí que o slide passou. Um outro ponto interessante que eu estou trazendo aqui para vocês, né, é com relação à regionalização do sentimento, né? Estou trazendo a riqueza da língua que a gente tem, fora o fuso horário, né, que igual estou representando aqui no mapa global, ela é muito grande, né? Então, o jeito que o paulista fala é diferente do mineiro, que é diferente de quem mora no norte, quem mora no nordeste, quem mora no sul, né? Eu vou pegar até expressões, entonações, tudo isso muda. Então, quando a gente fala de análise de sentimento, a gente também tem que regionalizar ela, né, de acordo com quem está se comunicando com a gente. Isso é muito importante, isso muda muito nos indicadores, né? Um exemplo básico é, você vai falar com o gaúcho, que minha esposa é gaúcha, eu falo para ela, vamos fazer um churrasco? Ela fala, não é churrasco, é assado. Né? Então, eu vou falar com o gaúcho e falo, vamos fazer um assado. Mas aqui em São Paulo é um churrasco, né? Diferente de como o churrasco vai ser feito. Esse é um exemplo clássico, né? Gírias, né? A gente tem diversas gírias que o paulista fala, que são gírias diferentes, e o que o mineiro fala, que quem mora em Fortaleza fala lá no Ceará, quem mora em outros lugares, enfim, são gírias, conotações, entonações, né? Então, tudo isso faz com que você passe uma melhor experiência e atenda melhor o que o seu cliente está falando, né? Então, tudo isso vai fazer aquela diferença que eu falei, como que ele vai ser bem atendido, como que ele vai se sentir abraçado com o seu atendimento, que ele está sendo entendido e suas necessidades serão expressas. Só vou tomar uma água aqui, só um minuto, por favor. Tá? Então, falando um pouco de aplicação, né, um pouco mais aberta do analisador de sentimento, de toda essa parte do histórico, né? Eu posso também pegar, assim, Alexandre, hoje eu já tenho meu bot aqui instalado. Eu posso pegar todos os seus históricos de atendimento e passar ele no analisador de sentimento,
Depois que meu time de consultoria embarcou dentro do seu modelo de negócio, parametrizou o analisador de sentimento para aquela sua unidade de negócio. Aí a gente consegue fazer uma análise e gerar KPIs e indicadores para mensurar a performance do seu bot, o quanto está fazendo sentido, quanto não está, qual o resultado, né? Então a gente também pode usar ele para analisar o histórico do bot. De maneira como eu já dei exemplo anterior também. Eu posso analisar ele de maneira online, né? Lá no bot, olha, tá dando estresse, vamos tirar ele do chat aqui com o robô e vamos passar ele para a parte com o humano, né? Então eu também consigo pegar e passar toda essa parte de transcrição lá. Está dando estresse, não está dando estresse, o cliente está sendo atendido. E assim, o mais importante não é só fazer essa parte da transcrição ou pegar o humano, pegar o cliente, tirar ele do bot, passar ele para frente. Então, assim, é muito importante também KPIs que eu gero durante o atendimento, que vai fazer com que meu bot ele possa tomar uma decisão mais inteligente na conversa com o humano, né? Isso é muito importante do jeito que ele é colocado, tá? Então, por isso que ele é atrelado ao nosso gerenciador de interações e ao nosso bot, ele dá um ganho excepcional na tomada de decisão e no desenho da jornada do cliente. Tá? Então, como eu falei também anteriormente, né, em unidades de negócio, né? Então, eu vou pegar e vou fazer um analisador de sentimento para um bot ligado à venda, para um bot ligado à cobrança, para um bot ligado a suporte, né? Ou quando a gente fala de serviços essenciais, por exemplo, quando eu estou falando, às vezes, de uma área hospitalar ou de uma área de energia, né, que todos eles tratam com vida, né? Muita gente fala assim, mas energia trata com vida? Trata com vida. Se eu tiver um cabo solto no meio da rua de energia elétrica, né, e alguém for lá e mandar uma mensagem, um atendimento via bot, a gente precisa tratar aquilo com criticidade, porque se alguém estiver passando na rua e pegar naquele cabo, pode morrer eletrocutado, ou até mesmo uma emergência hospitalar, né? É, até a parte de emergência hospitalar ou o resultado de algum exame que a gente esteja trabalhando é essencial para que a gente consiga direcionar, dar prioridade, dependendo de como isso for colocado, o indicador que o analisador de sentimento. Porque, assim, voltando um pouquinho, né, o analisador de sentimento, ele é com inteligência artificial, né, como eu tinha colocado anteriormente. Então, conforme ele é customizado e parametrizado para o seu modelo de negócio, para a sua unidade de negócio, vamos dizer assim, ele vai aprendendo e vai tomando decisões. Então, ele vai entendendo as palavras que são mais complexas, as que afetam mais o modelo de negócio, as que geram mais estresse, as que geram mais ruído. Tá? Então, assim, ele é um modelo de inteligência artificial que ele aprende, ele tem curadoria e ele vai levando tudo isso para onde? Para melhor tomada de decisão e direcionamento. Tá? Um outro exemplo de aplicação é na parte do atendimento humano, né? Então, eu pego todas as transcrições que já ocorreram, né, dos atendentes. Vamos pegar, por exemplo, uma ilha de atendimento. Né? Então, eu vou analisar, né, todo mundo que saiu de um treinamento daquela ilha. Será que eles foram treinados? O treinamento teve efetividade? Vamos analisar os KPIs, vamos gerar indicadores. Como é que foi o nível de estresse da conversa? Né? Como é que eu mensuro o nível de estresse? Né? Eu acho que é importante deixar claro. Nesse caso, eu considero o nível de estresse de acordo com o seu modelo de negócio, né? Como eu sempre falei, o nosso analisador de sentimento, ele é totalmente customizável para o seu modelo de negócio e a sua unidade de negócio, né? Então, vamos pegar numa central de atendimento. Uma coisa é eu ter um analisador de sentimento focado para as necessidades do atendimento ao cliente, lá do suporte. Agora, quando eu estou falando de retenção, é um outro sentimento que a gente tem que mensurar. Tem que ser parametrizado para esse modelo. Quando eu estou falando da parte de ouvidoria, já é um outro sentimento. Então, você parametriza ele para te dar indicadores e KPIs, né, do que a gente chama, como eu falei anteriormente, né, da jornada 360 do cliente. Então, isso é muito importante, né? Ele não pode ser um modelo genérico,
né? No modelo genérico, você tem respostas genéricas, logicamente, né? Então, não vai estar muito claro quais são os pontos de ação. Esse é um grande diferencial. A gente customiza ele para cada momento da sua unidade de negócio, para que o seu KPI seja personalizado e a tomada de decisão e os direcionamentos sejam assertivos. Um outro exemplo que a gente pode usar ele é analisar o impacto da sua marca nas redes sociais, né? Receber também toda essa parte de transcrição. Então, imagina, eu sou uma empresa de e-commerce, ou eu sou uma empresa de serviço essencial que eu vou fazer uma campanha nas redes sociais, uma campanha no mercado, né? Então, assim, essa campanha, a gente tem que parametrizar o analisador para os objetivos dessa campanha, né? O analisador de sentimento. Na rede social, a gente começa a pegar depois toda a parte dos textos, dos comentários e começa a analisar. E a gente vai saber qual o impacto que a sua campanha tá causando isso nas redes sociais, né? Porque hoje você sabe que toda empresa ela está exposta a isso na rede social. Um outro exemplo que eu já usei anteriormente é a regionalização, né? O sentimento de cada região, né? O Brasil é muito rico, o Brasil é muito grande, é quase um continente inteiro. Então, tudo que é falado em cada estado, às vezes ele tem uma conotação diferente, né? Expressões, né? Tudo isso como eu citei anteriormente. E quando a gente fala dessa parte de benefícios, né? De uma maneira geral, né? Que é uma nuvem de palavras, o que eu tenho de benefício? Eu consigo metrificar a qualidade do atendimento, identificar o sentimento, claro, de cada cliente. Eu consigo ranquear os meus clientes, né? Fazer campanhas de marketing em cima de cada cliente, né? Qualificar isso de uma maneira melhor, né? Os clientes que estão com estresse maior, como é que eu trabalho. Para quê? Eu reduzi um churn. Eu consigo fazer em cima disso uma análise preditiva do meu NPS, né? Permitir uma melhor alocação de agentes, né? De acordo com o perfil, né? Quais aqueles agentes que têm atendido e têm dado menos estresse, né? O ruído tem sido menor. Como eu trabalho aquele cliente que está sempre estressado quando entra em contato comigo, né? Fazer aquela separação de detratores e promotores, né? A gente tem detrator e promotor dentro da nossa empresa, que trabalha no atendimento, como também os clientes, né? Eu acho que é assim, você consegue fazer aquele trabalho 360 graus do seu cliente para que ele atenda isso de maneira melhor, né? E por último, depois eu vou abrir para perguntas, né? Que eu falo que é a visão 360 do cliente, né? Dentro do portal do Smart CX da Uitel, eu consigo fazer o quê? Eu consigo olhar o meu cliente em todos os pontos da jornada dele, né? Com o modelo de análise de sentimento, atrelado lá a parte nossa de dash, as interações, automações, integrações, né? E todo o modelo de sentimento e um dicionário aberto para que a gente possa trabalhar isso, né? Então, esse é o que eu trouxe hoje de apresentação para vocês, como eu falei, numa média aí de 30, 35 minutos de apresentação, né? Para que a gente consiga agora responder algumas perguntas e atender mais alguns pontos, tá? Sona, a gente recebeu uma pergunta aqui e que tem muito a ver com esse último ponto de fala seu, que eu acho que é um pouco de curiosidade, naturalmente, sobre os bastidores aí dos bots e da construção desse tipo de inteligência. A pergunta que a gente recebeu aqui é da Valquíria e ela faz a seguinte pergunta. Eu não entendi como se avalia que está havendo o estresse com o cliente. É por meio de inteligência artificial, é por meio de certos tipos de palavras, etc. Então, queria que você comentasse com a gente aqui um pouco dessa nuance dos bastidores mesmo. Eu sei que você falou do 360, mas como é que a gente pode entender essa construção aí por trás? Comenta para a Nossa, gente um muito pouquinho. legal a pergunta da Valquíria, né? Valquíria, isso. Perfeito. Então, assim, a pergunta, né? Ela, assim, o nosso analisador de sentimento, ele é sim um produto de inteligência artificial, né? E como eu falei,
a gente tem um time de consultoria, assim, você não vai pegar o nosso analisador de sentimento e vai falar assim, ah, legal, o ITEL ela disponibilizou aqui para a gente uma API, eu vou usar essa API aqui dentro. Não, a gente embarca o nosso time de consultoria, né, como se fosse a implementação de um bot, né? Então a gente faz todo o entendimento do seu negócio, entende primeiro o que que é um estresse dentro da sua operação, né? O que que é um estresse de um cliente dentro da sua operação. Então vai ser feito todo esse levantamento, vão ter também levantamento de jargões e palavras, né? Gírias, o que que é comum dentro do seu modelo, né? Então, a gente vai pegar todo esse modelo, vai entender esse conceito, palavra. Então, se eu falar, por exemplo, Procon, é um estresse para o seu modelo de negócio? Eu não sei se é um estresse, se isso é uma palavra negativa ou não, dependendo do seu canal de atendimento, dependendo da sua unidade de negócio, né? Então, a gente vai customizar isso para dentro do seu modelo, vai treinar o nosso robô, né? E vai colocar ele para fazer análise, ou, como eu falei, análise em lote de um período seu de transcrições, ou atrelado ao nosso gerenciador de interações aí no bot, no dia a dia, para estar fazendo o atendimento do seu cliente. Não sei se eu consegui tirar a sua dúvida, Valquíria, se não pode mandar mais uma pergunta novamente, tá? Obrigada, Sona. Tenho mais outras perguntas aqui e uma delas tem a ver um pouco. Achei muito legal, que ela faz a seguinte pergunta. É, apesar dos clientes terem linguagem distintas, e aí você comentou um pouco sobre regionalismo, é, enfim, situações distintas, mas ela pergunta: apesar dos clientes terem linguagem distintas, a resposta do nosso bot será numa linguagem padrão? Então, quando a gente está fazendo a construção do nosso bot, né, primeiro assim, vamos separar as duas perguntas, né? Eu vejo que são duas perguntas aí dentro, né? Quando eu falo de linguagens distintas, né, a parte de análise de sentimento ela tem que ser distinta por região. Acho que dá um ganho de eficiência muito legal. A resposta do bot, se ela vai ser padrão, né, ou não, quando a gente está falando de eficiência de retorno, a gente pode também fazer uma resposta regionalizada, né? O bot da Witel, que é o que a gente provavelmente vai entrar bem no detalhe do Frost Web, né? A gente também pode fazer uma resposta por região, né? Regionalizar o bot, né? Isso também é muito importante, por quê? Porque você sente que você está falando com alguém que está acostumado com o seu linguajar. Então, ele pode ser regionalizado, desde que faça sentido para o modelo de negócio, no caso, né, de quem fez essa pergunta, do seu cliente, né? Então, regionalizamos a análise de sentimento e podemos regionalizar o bot também. Faz todo sentido e tem cases de mercado que dão um resultado muito legal. O Bradesco, até recentemente, ele começou a regionalizar o bot dele também em alguns atendimentos. Não sei se eu Muito, respondi a pergunta. muito bom, muito obrigada, tanto a Maiane pela pergunta, quanto ao Sona aí pela resposta. Sona, a gente tem uma pergunta aqui sobre curadoria. Essa pergunta é o seguinte: no caso de uma expressão que ainda não tenha sido mapeada, ela é adicionada ao dicionário imediatamente ou esse processo de curadoria e aprendizagem de bots acontece de maneira separada? Como é que isso se dá? Então, existe a curadoria que mantém o bot, né, do caso da análise de sentimento no ar, e é analisado para ver se faz sentido. Porque se você deixa o robô, vamos dizer assim, a gente até tem no próximo webinar, eu vou tratar esse tema que a gente fala que é uma linguagem não supervisionada, né, que ela é inserida automaticamente, né? Mas isso é dentro de um contexto, né? Então, quando você está falando de sentimento, quando você está falando do bot, você tem que ter uma curadoria para ver se isso faz sentido ou não e ver como que você vai querer tratar isso dentro da sua operação, né? Porque a gente não quer que, por exemplo, de tanto ouvir e entender uma expressão vulgar, o robô acaba entendendo isso como algo positivo, né? E por algum motivo e acaba verbalizando isso com os clientes, né? Existem cases de mercado que já aconteceram e o robô teve que ser todo remodelado, né? Se você deixa ele aprender tudo sozinho,
sem efetivamente ter, né, uma curadoria que faça sentido sempre para o seu modelo de negócio, né? Ele tem que estar direcionado. Se você deixar ele aberto, ele aprende qualquer coisa. Tá? Se não ficou muito claro, pode mandar mais uma pergunta a respeito disso, tá? Obrigada, Sona. Uma outra pergunta que eu acho que deve interessar muito a turma que trabalha com atendimento é para entender fluxo e o quanto esse tema de análise de sentimentos desafoga o atendimento propriamente dentro das centrais de atendimento ou dentro de chats, etc. A ferramenta da Uitel, essa tecnologia que a Uitel desenvolveu e desenvolve, Sona, ela coleta esses dados e analisa e responde, ou seja, ela coleta, entende e já presta o atendimento em cima desse aprendizado, ou ela apenas analisa os sentimentos de forma separada? Ó, a Uitel hoje ela tem uma plataforma de solução que chama Smart CX, né? Então, dentro do Smart CX, a gente tem 3 módulos, né? O Smart Com, Smart Vol e o Smart Brain, né? Então, nós temos diversos produtos, né, dentro do Smart Com para fazer essa coleta dos dados. Esses dados eles são transferidos para o nosso Smart Vol, né, que é o nosso cofre. Lá nós temos o nosso Data Lake, que faz toda a parte de análise, transformação do dado em informação, né? Isso é muito importante. Muita gente fala para mim e fala assim, olha, eu tenho um monte de dado aqui, dá para transformar em informação? Não, não dá. Então, esse dado não serve, né? Então, a gente tem que também saber o que a gente está coletando e isso que está sendo coletado tem que ser transformado em informação. Aí, a gente, dentro do nosso Smart Vault, dentro do nosso Data Lake, a gente transforma todo esse dado em informação, né? Passa pelo todo o nosso funil de transformação, que é gerado isso, indicadores, KPIs, e alimentam automaticamente os bots que a gente tem, gerando todo o resultado, né? Então, consequentemente, eu não faço só apenas análise dos sentimentos, eu tenho análise do contexto, como eu falei, né, na visão do cliente do 360 graus. É possível fazer só uma análise de sentimento de todo um histórico? É possível. Eu vou pegar o dado, né? Vou jogar ele dentro do nosso Smart Vault, vai passar por toda a nossa camada de transformação do dado em informação, vai ser feito lá na nossa camada do Smart Brain também uma consultoria para entender o momento do seu modelo, o momento do seu negócio, para aplicar para que a gente consiga criar o bot de análise de sentimento que faça sentido para a sua unidade de negócio, né? A unidade de negócio, o que eu estou querendo dizer é para o pessoal de suporte, é cobrança, é venda, né? Acho que ou até dá para fazer essa regionalização também, né? Vamos ainda abrir mais ainda, regionaliza nesse sentido. Aí faz toda a análise, gera os KPIs e entra isso dentro dos nossos dashboards para análise e tomada de decisão. Tá? Perfeito. Obrigada ao Marcelo pela pergunta. A gente tem uma outra aqui que é o seguinte, Sona. Hoje, a impressão do consumidor é que as empresas dificultam ao máximo o contato com a gente. Como é que as marcas hoje evitam com que a gente, de fato, tenha um contato por voz pelo agente? Quanto mais automático, quanto mais via outros canais que não o humano com o humano, mais as marcas têm preferido fazer isso. Mas acontece em muitos casos, há dúvidas, porque o bot não consegue responder todas essas perguntas, né? E aí a gente queria entender com você aqui, dentro dessa jornada entre app, telefone, chat, todos os bots que existem, todos os canais que existem de bot, como é que a empresa pode perceber que é hora de colocar o atendimento humano? Como é que a gente pode perceber que em determinado momento a gente pode encontrar um atalho que de fato seja mais apropriado para aquela situação? A gente consegue fazer isso por análise de sentimentos de uma tratativa ou por outros recursos? Tem um tempo específico para isso? Tem uma navegação entre os canais específicas para isso? Então, quando eu estava, até eu vou voltar uns slides aqui, né? Nesse modelo que eu trouxe aqui, quando eu dei um exemplo, né? Que se a gente tem um gerenciador de interações da Uitel, que ele trabalha junto com o analisador de sentimento, junto com diversos bots de IA, o agente, o GID, né?
Então, assim, trazendo para essa linha, nós temos um produto que faz exatamente isso que você comentou, né? Mas, assim, muito é em cima também focado no nosso Smart Brain, né? Depois de analisar vários indicadores, né, a gente consegue entender a sua melhor jornada e faz o desenho da jornada para o cliente, né? É muito ruim o cliente ele ter a sensação que eu estou dificultando o contato dele. Se eu estou dificultando, é que ele está fazendo muitas etapas, está cansativo, ele tem que repetir muitas vezes a mesma coisa, né? Então, se eu desenhar uma jornada fluida, né, uma jornada humanizada, onde eu consigo entender o seu modelo de negócio de maneira muito clara, consigo parametrizar o analisador de sentimento para aquela sua unidade de negócio, eu vou conseguir gerar indicadores que o meu gerenciador de interação vai saber o momento certo de tirar ele do bot, passar ele para o humano, de tirar ele do app, devolver ele para o atendimento humano lá no Maura, né? Então, assim, eu tenho como saber, mediante toda uma consultoria, uma jornada fluida e personalizada que eu fizer para o seu negócio, eu consigo fazer sim essas transcrições. Aí eu já não estou usando só analisador de sentimento, né? O analisador de sentimento, ele é um gerador de KPIs que me ajuda a tomar decisões no bot. Meu bot tem que estar preparado para isso, né? Aí a gente tem o gerenciador de interações, né? Quando a gente fala de intenções, a gente também tem um bot que ele sim ele é não supervisionado e ele fica só analisando todas as intenções dos meus clientes para ele também mandar informação para o meu GI para fazer essa tomada de decisão, tá? Sona, aproveitando o ensejo, esse produto, essa solução, essa plataforma, ela pode ser aplicada em qualquer ponto de contato com o cliente? Eu posso usar isso num WhatsApp? Eu posso usar isso num aplicativo? Eu posso usar esse tipo de recurso na web? Pode. Então, assim, a gente consegue utilizar esse recurso do analisador de sentimento em todos os canais de atendimento do cliente, né? Como eu dei lá uns exemplos. Eu posso, inclusive, usar até para analisar se o pessoal que acabou de sair de um atendimento, de um treinamento, uma capacitação, e eles acabaram de entrar na linha de atendimento, quanto de ruído está dando o atendimento deles. Dá para fazer uma monitoria nesse sentido também, tá? Então, aproveitando a deixa aqui, tentando complementar a pergunta do Marcelo, que ele fala aqui que ele quer ser um pouquinho mais específico. A Uitel tem uma solução que consegue se logar e responder ou interagir com comentários em uma rede social depois de analisar os sentimentos? Nós temos hoje, né, algumas soluções, né, que a gente pode fazer uma combinação entre elas e aí desenhar efetivamente uma solução de IA para fazer algumas respostas, né? Então, assim, mas a gente tem que tomar muito cuidado, isso tem que ser feito de maneira muito bem desenhada, porque uma resposta que você coloca numa rede social, né, que seja automática, ela pode ser muito positiva ou muito negativa. Então, a gente tem que tomar cuidado e ver se faz sentido para o modelo e como aplicar isso, tá? Perfeito. O Marcelo, inclusive, complementa na pergunta dele aqui, esse ponto, né? Essa solução a gente poderia criar uma solução para este tipo de interação em redes sociais, por exemplo, depois de analisar os sentimentos, e a partir disso responder com intenções pré-estabelecidas, como, por exemplo, a intenção do detrator, ou do promotor, ou do advogado da marca e por aí vai, né? Então é possível É, criar esse tipo de canal. sim. Tem uma outra pergunta que é sobre a técnica utilizada para identificar o sentimento. A gente faz isso através de texto ou a gente faz isso através de áudio ou através de ambos? Nessa versão atual do analisador de sentimento, é através de texto, tá? Mas agora, para o próximo trimestre, a gente está trabalhando também para cruzar isso com a parte de áudio. Então, em breve, já vai chegar no mercado também análise todinha através de áudio. Acho que a gente então respondeu uma pergunta que acabou de chegar aqui
do Wildon, que é: conseguimos integrar os dados de análise de sentimentos com alguma solução de speech analytics? Então, estamos falando aqui Conseguimos que sim. conseguimos e, A, inclusive, a Witel, inclusive, tem soluções disso, né? a Uitel ela Específicas. tem uma solução que é um data collector, né? E ela consegue pegar tanto os textos dentro de uma solução de speech analytics, como também pegar o áudio deles e converter em MP3, Wave, em outros estados, para você. Inclusive, ele pega isso do gravador também para poder fazer uma gestão. A gente tem uma solução específica para isso também, tá? Aí ela pegaria as transcrições do speech e passaria para o bot. Na verdade, ela não passa para o bot, ela passa para a nossa camada de Smart Vault, que vai cair no Data Lake. Aí dentro do Data Lake já tem uma série de robôs e analisadores, indicadores, que são tudo analisado aquele dado, transformado em informação, e aí vai cair nos dashboards na visão 360 graus do cliente. Legal. Ô, Sona, tem mais uma pergunta aqui, é, ainda sobre pontos de contato, né? Por onde nós podemos aplicar esse tipo de tecnologia ou incrementar com essas camadas de tecnologia? A gente tem um planejamento, ou a gente já consegue construir analisadores de sentimento também para URAs? Consegue, né? A gente, assim, a URA Tem hoje. experiências sobre isso para compartilhar aqui com o público? A gente tem uma experiência que a gente trata hoje até dentro da UITEL, dentro da nossa URA de eventos, né? Como você comentou anteriormente, né? A gente tem hoje uma URA também que atende os nossos clientes, divulgação no mercado financeiro, atende bancos, né? Então a gente consegue pegar e trabalhar um pouco toda a parte de contato na URA, e aí é estudado isso junto com a jornada, né? Esse é um exemplo que me veio agora à cabeça, tá muito claro. E a gente consegue ver a jornada de como o cliente está navegando dentro da URA. Né? Isso quando a gente está falando de uma URA cognitiva, né? Que a gente fala que é a nossa nova URA, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente está conversando bastante aqui dentro da UITEL. Hoje, quando eu falo dessa nova URA dentro dos canais, efetivamente, eu não tenho a URA segregado do bot. Né? Quando eu estou falando de uma URA cognitiva, né, é uma inteligência artificial. Hoje a gente aplica um bot nosso dentro da URA. Então, do mesmo jeito que o cliente ele vai ser atendido dentro de um canal, ele vai ser atendido... a URA é só mais um canal. Ele vai ser atendido dentro de um chat, vai ser atendido dentro do WhatsApp, vai ser atendido dentro da URA. Né? Então, eu vejo hoje a URA como só mais um canal que a nossa inteligência artificial também atende. Então, isso a gente fala que é a nossa nova URA, né? Eu estou atendendo e me comunicando com o meu cliente. Inclusive, o nosso chat, né, o nosso bot, que não é o foco, né? Acabei não trazendo aqui, vou deixar para o próximo webinar para a gente estressar mais, mas ele conversa por voz, né? Você pode mandar um áudio para ele, ele te responde, né? Ele interpreta o áudio lá, mesmo que você está no trânsito, lá no WhatsApp, você manda um áudio, ele vai interpretar e vai te responder, tá? Só curiosidade, fica o chamariz aí para o próximo webinar, para a gente estar explorando mais isso.